Hello again, just checking in with all of our participants, all of our observers, ensuring that you have access to the interpretation of your choice, the Portuguese or the English. So if you're having any issues, please feel free to raise your hand. We can help you get that in order because we are set to start on time shortly. Thank you. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Can you hear me? Yes, very well. Okay. Thank you. Okay, let's start. Então, muito boa tarde, Senhora Vice-Presidente Dubravka Šuica. É um prazer finalmente recebê-la no nosso Parlamento. Relembro que quando tive o privilégio de a conhecer pessoalmente há um ano atrás em Zagreb, acertámos uma vinda breve ao Parlamento Português. Ela chegou a estar agendada, mas infelizmente o deflagrar da pandemia impediu que tal acontecesse e, por vicissitudes do destino, aqui estamos um ano depois para ter o prazer de trocar consigo algumas informações e realizarmos um debate muito útil em torno dos temas que são os da sua competência na Comissão Europeia. Naturalmente que estamos muito centrados na questão da Conferência sobre o futuro da Europa, que tudo indica que finalmente teremos condições para desbloquear e nessa discussão é inevitável a discussão sobre o papel dos Parlamentos Nacionais, que temos vindo a reivindicar com muita insistência desde o princípio e agora falando não apenas como Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus de Portugal, mas também em nome da COSAC, é uma discussão sobre a qual existe um grande consenso e continuamos a bater-nos por uma participação adequada àquilo que consideramos ser a relevância do nosso papel e certamente este debate permitirá à senhora Vice-Presidente ficar mais consciente da posição do Parlamento Português também sobre esta matéria. Não vou demorar mais tempo, as regras deste nosso debate são as seguintes. A senhora Vice-Presidente terá 15 minutos para uma intervenção inicial, após o que os grupos parlamentares da Assembleia da República que integram a nossa Comissão disporão de 5 minutos para formular questões. São 5 grupos.
após o que a senhora Vice-Presidente terá 20 minutos finais para responder e tecer as considerações que achar as mais convenientes. Muito obrigado pela atenção e passo imediatamente a palavra à senhora Vice-Presidente da Comissão Europeia, Dubravka Šuica. Tem a palavra. Thank you, Mr. Santos, dear honorable members of parliament, ladies and gentlemen. Yes, it's true that we met in Zagreb last year, and my ambition was to visit Portugal at the beginning of my term, but unfortunately it wasn't possible because of very well-known reasons. So thank you. Really, I want to thank you for this privilege of addressing the European Affairs Committee of the Portuguese Parliament today. I look forward to having an exchange of views with you, in particular regarding my portfolio. As Vice President for Democracy and Demography in the European Commission, I want to first emphasize the importance I attach to the involvement of national parliaments in my work. One of my first official engagements was, in fact, to address COSAC. So we met during COSAC meeting in Zagreb. Before COVID-19, I had already addressed in person a number of national parliaments. I'm grateful for the progress the Portuguese presidency is making on many of my files under democracy and demography. I count on the cooperation of this committee to solidify this progress. But first, I want to address the COVID pandemic at this time. This pandemic has affected our lives in many ways. My planned visit to Portugal in spring 2020 was cancelled because of COVID-19. But Portugal's fourth presidency of the European Union is a good moment to visit you, even if virtually, and to engage with this committee. Of course, I am very concerned at how serious the COVID-19 situation is in many member states, including Portugal. We stand at a critical moment of our common efforts. We need to be addressed both. Excuse me. We are hearing you very well. You can continue, please. I can continue because I saw that you don't have. It's okay, sorry. So, as I wanted to tell that Portugal is heavily hit by this COVID, and we stand at critical moment in our common efforts. We need to address both the pandemic and the growing awareness of citizens with preventive measures. To recover, we need a healthy, safe workforce. We simply cannot let our guard down now. While it is true that no one could have predicted this pandemic, we must build on lessons learned. The Commission's response has emerged from several angles. The Commission adopted on 11th November a package of measures proposing a stronger and more comprehensive EU framework for preparedness, surveillance, risk assessment, and early warning and responses. We are determined to overcome this virus. This is why, along with the Italian G20 presidency, the Commission will convene a global health summit later this year in Italy. Because when one city, region, or country is affected by the virus, we all are affected. Vaccination is key to our plans for beating this virus. We have secured access to member states to vaccines as soon as they become authorized and available through advance purchase agreements. We have so far secured access to almost 2.3 billion doses of COVID-19 vaccines from 6 promising vaccine manufacturers. First BioNTech, Pfizer, then Moderna, and since 29th January, we have the authorization of the AstraZeneca vaccine. In recent weeks, production and delivery issues arose regarding BioNTech, Pfizer, and AstraZeneca. These are subject to ongoing discussions. Together with all member states, we are putting pressure on the companies to present a predictable and transparent delivery schedule in order to deliver on their commitments. Let there be no doubt the Commission has European Union citizens' health as its first priority.
Vaccination is ongoing in member states. The process is taking place at different speeds. Some countries report challenges, including slow and scarce delivery of vaccines. I'm glad to see that the pace of vaccination in Portugal is above the European Union average, although high infection rates persist. We are closely following testing and vaccination in member states, who are urged to report at least twice a week to the European Centre for Disease Control. This helps to compile much needed data, including on the weekly testing rate and weekly test positivity. It also contributes to the ECDC's weekly surveillance summary, which provides an overview of key trends. We call on Portugal to continue its cooperation in the EU as this pandemic requires constant coordination and common solutions. In 2021, 4 of the Commission's work program initiatives lie within my portfolio for democracy and demography. I am grateful that all of them have been included in the Portuguese presidency program. On the 27th of January, the Commission adopted a Green Paper on Aging. This paper is of particular interest to you, given that Portugal faces a number of demographic challenges. Its population is shrinking, the share of older people is increasing, and fertility rates are relatively low. Demographic change in Portugal also has a strong territorial dimension, and population in rural areas is decreasing at a steady rate. I look forward to exchanging views with you on how the Green Paper on Aging could be debated during the current Portuguese presidency. For instance, we are happy to present the Green Paper on Aging at the Informal Employment, Social Policy, Health and Consumer Council on the 22nd or 23rd of February. We could address it in the context of social summit that will be hosted by the presidency in Porto in May 2020. I take this opportunity to ask for your support in raising awareness among your constituents and other stakeholders about the public consultation on Green Paper. It is open until 21st of April, and I encourage you, and I encourage not only you, but all citizens of Europe, a wide and deep debate. During the last quarter of 2021, we will also adopt the European Strategy on the Rights of the Child. This new strategy is designed to embed the perspective of child rights across all European Union policy areas. This signifies the mainstreaming of children's rights in all relevant policy areas, both in the internal and external dimension. On the same day, we will also adopt the European Child Guarantee. In the second quarter of 2021, we will also adopt a long-term vision for rural areas. This communication will propose actions to harness the potential of these regions to the maximum. It will address challenges from demographic change to connectivity, low income, or limited access to services. It will explore innovative, inclusive, and sustainable solutions, including those triggered by climate and digital transformation or new developments arising from the current COVID-19 crisis. Crucially, it will offer reflections to feed into future policies. I'm pleased to note that the importance that the Portuguese presidency attaches to these issues, and I'm eager to hear from you too. And now I'm also eager to hear your ideas concerning your involvement in one of the most ambitious and highly visible priorities of this Commission. Of course, I'm talking about the upcoming Conference on the Future of Europe, on which the Portuguese presidency has made progress, in particular, regarding the new Council mandate. The objective of the Conference on the Future of Europe is to bring citizens and policymakers closer together. The conference will not replace representative democracy, but it is intended to strengthen it. Ultimately, it is a tool to help build and reinforce a vibrant European public space for discussion and debate. I consider the role of national and regional parliaments to be of utmost importance in this process. Quite simply, the Conference on the Future of Europe cannot be a success without your participation and your ownership of the conference.
You have certainly read our communication adopted back in January 2020, and we explicitly state, I will quote, national and regional parliaments are actors who have very important role to play in the conference and should be encouraged to hold conference-related events. Their involvement should ensure that the conference goes far beyond Europe's capital cities and reaches every corner of the Union. And I still proudly stand by this communication. A few key points I would like to raise with you regarding the conference. First, having already held many dialogues with citizens, I am convinced that issues such as healthcare and European Union's response to the public health crisis will now have a more prominent role in the dialogue among citizens during the conference. I want to stress that citizens will be free to raise any topics of concern to them. Secondly, using a mixture of physical, online, and hybrid events, everyone will have the possibility to participate in an interactive way, including via a multilingual digital platform designed to be one-stop shop for all information relating to the conference. I count on your cooperation and trust that you raise awareness and even organize events at the local and national level that will feed into the process. Thirdly, we have the prospect of holding genuinely local, national, and transnational debates about the future of Europe right across Europe. This is unprecedented. This highlights how important it is to have an effective feedback mechanism to ensure that concrete results can be delivered from the deliberations of the conference. Citizens must know that their voices are listened to and being heard. They need to see the concrete impact that their input can have on policy making in the European Union. This will be our benchmark for success. President von der Leyen has committed to ensuring follow-up and entrusted me to steer this. I intend to see it through. This time, now it is it's high time to finalize the joint declaration of the conference, and it's time to start this crucial project together under Portuguese presidency. We were trying under Croatian presidency, then under German presidency, and now I think that Portuguese presidency will be the most successful. We are ready to move fast with your support. And to conclude, the Commission shares Portugal's commitment to the organization of a social summit in Porto on 7th of May. A public consultation on the future of social Europe is currently ongoing. This will feed into the preparation of the action plan on the implementation of the European Pillar of Social Rights, which will take shape during the Portuguese presidency. I began by emphasizing the importance I attach to the involvement of national parliaments in my work. I reiterated that message in the context of the Commission work programme and my work under the portfolio of democracy and demography. Your cooperation is vital to the full implementation of our priorities, including in the context of the pandemic and our democracy. We must find innovative ways to make sure we leave no one behind, to establish trust, to establish solidarity. No institution or person can do this alone. Clearly, there is much work for us to do. Together and only together, we can recover and build our resilience while constructing a more prosperous future for all generations. I count on your support. Thank you very much. Muito obrigado, Senhora Vice-Presidente. Agradeço a sua intervenção, que de facto nos deu bastantes tópicos para um debate frutuoso. Eu, tal como está acordado, irei seguidamente dar a palavra aos diferentes grupos parlamentares, por ordem decrescente de representatividade, e darei assim, em primeiro lugar, a palavra à senhora deputada Edith Estrela e vice-presidente também do nosso Parlamento, do grupo parlamentar do Partido Socialista. Senhora deputada, tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, começo por cumprimentar a senhora Vice-Presidente da Comissão Europeia, Dubravka Šuica, e agradecer-lhe não só a intervenção que fez, mas também as palavras simpáticas que dirigiu à presidência portuguesa da União Europeia. Todos nós, julgo eu, estaremos certos de que, à semelhança das anteriores presidências,
também esta vai ser coroada de êxito, não obstante a situação atípica que estamos a viver. Senhora Comissária, para nós, Partido Socialista, a Conferência sobre o Futuro da Europa faz todo o sentido. Diria mesmo que, no contexto singular que estamos a viver, é urgente e crucial refletir e debater sobre a Europa que queremos para o período pós-Covid. Este é o momento para implicarmos os cidadãos no desenho da Europa do futuro. Vai ser, esperemos que seja um marco histórico, porque nunca a União Europeia enfrentou tantos e tão complexos desafios. Por um lado, a crise pandémica, geradora de uma crise económica e social, como foi referido também pela senhora Vice-Presidente, e por outro, pela primeira vez na sua história, a União Europeia diminuiu em vez de alargar. Ainda é cedo para se avaliarem os impactos da saída do Reino Unido. Por tudo isto, Sra. Vice-Presidente, aplaudimos a vontade da Presidente Ursula von der Leyen de dar mais voz aos europeus sobre a ação da União Europeia. Por causa da pandemia, a conferência, prevista inicialmente para o início para ser iniciada em 9 de maio, Dia da Europa, mas de 2020, vai começar com um ano de atraso. Por causa da pandemia, também não podemos prever se as reuniões vão ser presenciais ou se vão ser digitais. Temos acompanhado o difícil processo negocial entre as três instituições para definir o modelo, os objetivos e os temas da conferência. Reconhecemos que a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia tem envidado esforços para ultrapassar as divergências existentes, nomeadamente sobre a liderança da conferência e a sua governação. Felizmente que, há poucos dias, o Conselho adotou uma proposta para sair deste impasse e propõe uma liderança tripartida da conferência, com os presidentes das três instituições, ao invés da tal personalidade europeia eminente que constava do mandato anterior. Pode ser uma saída, uma vez que as personalidades eminentes de que se falou nem sequer reuniram o consenso dos Estados-membros. Em segundo lugar, cria um Conselho Executivo composto por até 3 representantes por instituição e com a COSAC como observadora. Ora, num debate sobre o futuro da Europa, importa perguntar qual é a Europa que melhor serve os cidadãos? Qual é a Europa que os cidadãos desejam? A Europa dos valores, gravados na pedra pelos fundadores, guardiã da democracia e do Estado de Direito, defensora da liberdade e da igualdade, criadora do Estado Social ou a Europa economicista, dos nacionalismos, das desigualdades, do dumping fiscal, onde medram o populismo e a xenofobia. Para Portugal, a Europa foi, sobretudo, sempre encarada como uma dimensão geoestratégica e política de consolidação da democracia e liberdade. No entanto, a fratura entre a Europa humanista e a Europa identitária corrói os alicerces que a sustentam e não ajuda a que os cidadãos confiem tanto no projeto. No meio de uma pandemia, a exigir urgência na decisão e na afetação de recursos para salvar vidas e cuidar das famílias e das empresas, os decisores europeus, para além da vacinação e do plano de recuperação e resiliência, têm de apresentar uma agenda pós-Covid para preparar a Europa do futuro. A crise climática, a transição digital, as desigualdades, o Estado social, o envelhecimento da população, as migrações, são desafios à espera de resposta. E por isso, Sra. Vice-Presidente, concluo com 3 perguntas breves. Em primeiro lugar, recebemos ontem uma carta da Presidente da Comissão Europeia e outra do Presidente do Parlamento Europeu sobre o desejável envolvimento dos Parlamentos Nacionais, que, aliás, também foi referido pela Sra. Vice-Presidente na sua intervenção. Mas eu gostaria de pedir que se poderia concretizar um pouco mais em que moldes
está prevista essa participação dos Parlamentos nacionais. Em segundo lugar, no pressuposto realista de que a conferência vai decorrer, pelo menos durante algum tempo, por via digital, como é que se pode assegurar uma ampla participação dos cidadãos em geral e dos jovens em particular? Por último, há a expectativa de que até ao fim deste mês se concluam as negociações entre o Conselho, a Comissão e o Parlamento Europeu para a adoção da declaração conjunta sobre a conferência. Essa expectativa é realista? Vamos ter, de facto, essa conclusão dessas negociações e vamos ter a declaração conjunta sobre a conferência no final deste mês? Muito obrigada, Sra. Vice-Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Edith Estrela. E darei agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Intervirão em seu nome a Sra. Deputada Isabel Meireles e o Sr. Deputado Sérgio Marques. Sra. Deputada Isabel Meireles tem a palavra em primeiro lugar. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar as colegas e os colegas deputados, os serviços e, em especial, a Sra. Vice-Presidente da Comissão Dubravka Šuica, que nós também tivemos o prazer de ver a última vez em Zagreb, uma cidade que eu muito gosto. A Sra. Comissária afirmou em tempos na altura das eleições para o Parlamento Europeu, que havia que aproveitar a dinâmica e a participação elevada nas eleições para o Parlamento Europeu para mostrar às pessoas que a sua voz conta na Europa. E assim a Comissão propôs o lançamento da Conferência sobre o Futuro da Europa no dia 9 de maio, que é um dia simbólico do ano passado, 70 anos após a Declaração de Schuman e 75 anos após o termo da Segunda Guerra Mundial, e pergunto à Sra. Vice-Presidente da Comissão porque é que depois de todos estes meses a Conferência sobre o Futuro da Europa ainda não arrancou. Foi por causa da feira de vaidades, da escolha de qual seria a personalidade que iria presidir esta Conferência? Porque o lançamento dela sabemos que é urgente. O mundo de hoje é um lugar diferente e por isso precisa de políticas públicas também diferentes. 2020 foi um ano com tendências autoritárias que alastraram pela Europa fora e assistiu-se mesmo ao movimento de aumento de movimentos antidemocráticos, de corrupção, em que uma das mais robustas democracias da União, no caso o Reino Unido, saiu dela. Também na vertente externa, a União Europeia demonstrou fraquezas preocupantes, designadamente na incapacidade de imposição de sanções à Bielorrússia, à ingenuidade das negociações com a China e diria mesmo o desastre diplomático que foi a ida do alto representante Josep Borrell à Rússia. Mas também é verdade, diga-se em abono desta, que a União conseguiu responder a problemas complexos, nomeadamente a um combate comum ao nível sanitário da pandemia e, na sequência, enfim, a algo extraordinário que foi o financiamento da recuperação económica dos Estados. Quando as políticas, como é o caso, dão um salto em frente, os cidadãos devem sentir que esses poderes se alicerçam na sua participação democrática e que Bruxelas não governa apenas por decreto. O lançamento desta conferência, por isso, é para nós urgente e se o medo, qualquer que ele seja, justifica esta paralisia, eu acho que ele é muito mau conselheiro, porque sempre que os políticos fogem do escrutínio público, os cidadãos deixam de confiar neles. Finalmente, queria perguntar à Sra. Vice-Presidente da Comissão se os objetivos desta conferência são, nomeadamente, proceder à alteração dos tratados, se vamos ter a recriação de uma Constituição Europeia e, eventualmente, se vamos enverdar por uma via federalista. É tudo. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou de imediato a palavra ao Sr. Deputado Sérgio Marques, que nos acompanha a partir do meio do Atlântico. Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma saudação do meio do Atlântico, a partir da região ultraperiférica da Madeira para todos vós, e em particular para a
vice-presidente da Comissão Europeia, Dubravka Šuica, a quem eu cumprimento especialmente. Eu gostaria de, em primeiro lugar, congratular-me com esta iniciativa da Comissão Europeia de lançar uma conferência sobre o futuro da Europa, e na pessoa da senhora Comissária gostaria de a felicitar por esta iniciativa política de transcendente importância. Acho que é um exercício que faz todo o sentido, um exercício de abertura e de participação aos cidadãos. A Europa não pode ser mais feita a partir de uma lógica top-down que envolver forçosamente os cidadãos. Tem que haver um impulso dos cidadãos. A Europa tem que ser dos cidadãos, para os cidadãos e feita pelos cidadãos. Eu queria apenas deixar aqui uma questão relativamente às prioridades da União Europeia, que será uma das questões que irão fundamentar o debate da Conferência sobre o Futuro da Europa. Tudo bem relativamente às novas prioridades que são apontadas, mas atenção, acho que não podemos esquecer a importância de manter como muito relevante as políticas tradicionais da União Europeia, como seja a política agrícola comum e a política económica, de coesão económica e social. Até porque, em particular, esta última vai ser de relevante importância face ao aumento das disparidades regionais que vão resultar da pandemia. O impacto da pandemia em termos regionais é muito assimétrico, haverá regiões bem mais fustigadas do que outras pela pandemia, e a política de coesão económica e social vai continuar, com certeza, a assumir uma importância relevante das políticas da União Europeia. E gostaria de sensibilizá-la para esta importância da política de coesão económica e social, que é É agora o momento de dar a palavra à senhora deputada Fabíola Cardoso, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar todas as pessoas que, com o seu trabalho, contribuem para esta reunião relativa à Conferência sobre o Futuro da Europa. A 22 de janeiro de 2020, há mais de um ano, portanto, a Comissão Europeia apresentou as suas ideias sobre a Conferência para o Futuro da Europa, que deveria ter sido lançada em 9 de maio de 2020 e decorrer durante 2 anos. A ideia desta conferência surge nas orientações políticas da Presidente Ursula von der Leyen, que a anunciou como parte integrante do novo impulso que a sua Comissão pretende dar para a democracia europeia. A intenção era clara, e cito: quer que o futuro da nossa União seja construído pelos europeus. São eles que devem indicar o caminho, participando ativamente no estabelecimento das nossas prioridades. Ou seja, a Conferência devia dar mais voz aos europeus sobre a União Europeia. O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda não poderia estar mais de acordo com a necessidade de aproximar os e as cidadãs europeias do funcionamento da União. A distância entre Bruxelas e as pessoas que vivem na Europa continua a ser gigantesca. Distância não só ao nível do conhecimento factual sobre a União Europeia, instituições, modo de funcionamento, competências, mas também a distância emocional, de relação empática, criada pela percepção vivida emocionalmente da relevância do projeto europeu para a vida de cada pessoa. Este intervalo, que alguns veem como um abismo em crescimento, é uma ameaça séria ao futuro da própria União, pois é uma das fontes do populismo autoritário. Somos, portanto, favoráveis à realização deste evento, mas apelamos muito vivamente a que ele não se torne apenas um momento de propaganda e de proclamação de boas intenções, completamente afastadas da realidade e das experiências cotidianas da grande maioria das pessoas que vivem na União, a 27. Até ao momento, o que temos visto é uma luta pelo palco. Não foi só a Covid-19 a causar o adiamento do lançamento da conferência.
Foram essencialmente questões de protagonismo, de liderança, de representatividade que levaram ao adiamento e quase morte deste projeto. A centralidade destes problemas político-protocolares entre os vários atores é um mau augúrio que esperamos que a recente proposta portuguesa possa fazer desbloquear. Importaria que este tipo de programas promovesse realmente a participação dos cidadãos da União a nível local, nacional e interestatal, não só sobre os desafios da União, mas também sobre os problemas reais das pessoas no dia-a-dia e perante a nova situação pandémica que vivemos. Um debate aberto, inclusivo, transparente e estruturado é condição de sucesso. Sem o envolvimento real dos mais jovens, estaremos condenados ao fracasso. Assim, gostaria de realçar a enorme importância do envolvimento das escolas neste processo. São múltiplos os enquadramentos, plataformas, metodologias possíveis para aproximar os milhões de estudantes europeus. As associações juvenis de vários tipos, de caráter cultural ou desportivo, deverão também, do nosso ponto de vista, ser amplamente envolvidas. Assim pergunto, Senhora Comissária, que estratégias concretas estão pensadas para envolver as novas gerações neste processo? Quando me desloquei a Bruxelas pela primeira vez, fiquei muito chocada por ver pessoas sem abrigo, a dormir, mesmo ao lado do Parlamento Europeu. A União Europeia é rica, produzimos e acumulamos quantidades incríveis de riqueza. No entanto, 1 em cada 5 europeus, cerca de 95 milhões de pessoas, estão ameaçadas de pobreza. Persistem níveis espantosos de desigualdade, com destaque para a pobreza de quem trabalha e as desigualdades entre homens e mulheres. A pandemia e a crescente digitalização e precarização do trabalho vieram agravar ainda mais a situação. Este é um debate a que não podemos continuar a furtar-nos. Não pode haver lugar para a pobreza no futuro da Europa. Serão estas questões, as questões relacionadas com o combate à pobreza e às desigualdades, nomeadamente a desigualdade de género, centrais na conferência que agora debatemos, Senhora Comissária. Termino com um apelo. Reforçar a democracia na Europa não pode ser só um slogan. Urge ter a coragem de discutir francamente os desafios que enfrentamos, nomeadamente aqueles que são levantados, por exemplo, pela situação vivida na Catalunha. E ter a capacidade de aceitar as mudanças que os cidadãos, que a democracia exigem. Passar das palavras aos atos será a medida necessária para uma Europa com futuro. Não concorda, Senhora Comissária? Obrigada. Muito obrigado, Senhora Deputada Fabíola Cardoso. Dou de imediato a palavra ao Senhor Deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, começo por cumprimentar a Sra. Vice-Presidente Dubravka Šuica, agradecer a sua participação e as informações que transmite a esta Comissão Parlamentar. E eu começo pela questão da chamada Conferência sobre o Futuro da Europa. Tal como o meu partido oportunamente afirmou, a chamada Conferência sobre o Futuro da Europa constitui uma operação através da qual se procura atribuir uma aparência democrática a um processo de integração que desprezou e afrontou a vontade expressa pelos povos sempre que esta se revelou contrária aos intentos daqueles que determinaram e determinam o rumo da União Europeia. Ainda nos lembramos desse precedente histórico que há 20 anos fez as mesmas promessas que agora nos fazem. Era a Convenção sobre o Futuro da Europa, que em 2001 resultou num Tratado de Lisboa aprovado nas costas dos povos. É caso para dizer que, como em Portugal se costuma afirmar, já vimos este filme. O que mais uma vez se verifica é um processo que procura impor de novo um roteiro e objetivos políticos pré-determinados, escondendo as responsabilidades da União Europeia na atual situação
económica e social e visando o aprofundamento das suas políticas que estão na origem do agudizar das desigualdades sociais, do aumento das assimetrias de desenvolvimento e do incremento de relações de domínio versus dependência entre países. O que se verifica é um conceito de participação e debate que é, na verdade, uma encenação propagandística, tudo indica, em que se discute a discussão e em que se discute a discussão da discussão e que se garante que o essencial não possa ser posto em causa. Ao contrário do processo que agora se pretende iniciar, a genuína participação democrática dos cidadãos de cada país não é suscetível de se encaixar nos estreitos e limitativos cânones determinados nesta conferência, devendo antes assumir as formas e as características que os povos de cada país considerem necessários e adequados em cada momento. O PCP reafirma que o futuro da Europa não se limita aos cenários que os promotores da conferência querem traçar no quadro do aprofundamento neoliberal, federalista e militarista da União Europeia e que uma Europa dos trabalhadores e dos povos exige um caminho de efetiva cooperação baseado na independência e na soberania dos Estados e na sua igualdade em direitos, na democracia, nas suas múltiplas vertentes, no progresso social e na paz. Senhora Vice-Presidente, uma palavra ainda sobre as questões que fazem parte também das suas competências no quadro da Comissão, para dizer que, do nosso ponto de vista, a questão demográfica não pode ser equacionada separadamente do contexto político, económico e social vigente. Trata-se, no fundo, de uma consideração consequente da integração demografia e democracia. Na Europa, e em especial na sua periferia, em países como este, as políticas neoliberais impostas pela União Europeia levaram a uma situação de crise económica e social profunda e duradoura, com impactos na quebra da natalidade e no aumento da imigração. A perspectiva de quebra demográfica e de envelhecimento da população que daqui resulta condicionou e condiciona as perspectivas de desenvolvimento. A questão demográfica, mesmo quando parece colocar problemas de sentido oposto, não deixa de ter um fundo comum. É a formação económica e social dominante. É a relação económica, é a relação social. É o capitalismo que nós pomos em causa enquanto partido e que deve ser posto em causa também no equacionar da questão demográfica. Quando nós falamos dos problemas que em Portugal se fazem sentir ao longo dos anos e que correspondem e resultam de políticas desastrosas que ao longo de décadas conduziram ao despovoamento e à desertificação em vastas regiões do nosso país, no interior, mas não só. Lembramo-nos sempre das opções que resultam da aplicação em Portugal de aspectos essenciais da política agrícola comum, da política comum de pescas, das imposições na política económica e orçamental, nas liberalizações, no encerramento de serviços públicos, no encerramento de postos de trabalho nestas vastas regiões do meu país. E por isso, quando, por um lado, observamos o balanço que tem que ser feito e as consequências que têm que ser retiradas destas opções políticas ao longo das décadas, também chamamos a atenção para o facto de que na Europa, em cima de tudo isto, a questão demográfica tem sido instrumentalizada para alimentar concepções racistas e xenófobas, como fica bem à vista com a crise dos refugiados e com a instrumentalização manipuladora das projeções demográficas para a África e no contexto do Mediterrâneo. Pela nossa parte, combatemos vigorosamente estas concepções e pronunciamos-nos pela defesa de uma verdadeira alternativa e de uma alternativa política que consagre esse futuro diferente para uma Europa dos povos e dos trabalhadores. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. E para encerrarmos este ciclo de intervenções, dou a palavra ao Sr. Deputado João Almeida, do Partido do Centro Democrático Social, Partido Popular. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero, em primeiro lugar, cumprimentar a Sra. Vice-Presidente da Comissão, agradecer as palavras que dirigiu ao nosso país, ao nosso Parlamento também, pela responsabilidade que neste momento temos no contexto da União de presidir ao Conselho. É, de facto, para cada um dos Estados-membros um momento relevantíssimo da sua participação europeia, o momento em que assume esta responsabilidade e, no passado, Portugal honrou-a e certamente honrá-la
desta vez também, embora o contexto seja substancialmente diferente daquele em que imaginámos a nossa presidência e em que, naturalmente, a gostaríamos de concretizar. Relevar aquilo que referiu inicialmente também sobre a atual resposta ao Covid-19 e a forma como a Europa, em conjunto, tem procurado responder a esta realidade. A questão das vacinas é, sem dúvida, um exemplo positivo, embora tenhamos sempre questões sobre aquilo que, no âmbito do acordo europeu, cabe a cada um dos Estados, aquilo que, na negociação europeia com a indústria, é a celeridade menor do que desejaríamos do fornecimento destas vacinas e aquilo que também já se vai discutindo e que é importante que não deixe suspeitas, que é o processo que cada país, terminado o processo conjunto, a forma como cada país vai também adquirir vacinas e, obviamente, que é fundamental que os cidadãos da União saibam que isso não prejudicará o fornecimento durante o tempo em que o acordo europeu esteja a funcionar. Mas o tema essencial desta nossa conversa é, efetivamente, a Conferência sobre o futuro da Europa e aí o que temos a dizer é que, quer relativamente ao atraso temporal, que, como já foi dito aqui, não tem exclusivamente a ver com a situação que vivemos, tem a ver com aquilo que acontece regularmente neste tipo de processos no contexto europeu, desde logo no conflito institucional pela liderança deste tipo de processos. E não começa bem uma iniciativa que tem por objetivo discutir o futuro da Europa e certamente tendo por objetivo discutir o futuro da Europa, tem também no horizonte resolver alguns problemas estruturais da própria União, termos aqui um dos problemas típicos. E se há coisa que é importante discutir no contexto europeu, antes ainda da questão relevantíssima de aproximar os cidadãos dos decisores políticos, é a questão da arquitetura europeia e da forma como as diferentes instituições atuam e da consequência que isso tem também na representatividade que Estados e povos têm naquele que é o processo de decisão europeu. E, portanto, a liderança deste tipo de processos por uma das três principais instituições não é irrelevante à interpretação que depois se tirará sobre esta matéria, se há uma liderança do Diretório de Bruxelas, se há uma liderança mais ligada aos Estados, se há uma liderança mais ligada à representação dos povos e, portanto, isso obviamente que permitirá uma primeira leitura. A solução tripartida é sempre uma solução que resolve o problema institucional e que não cria um problema de percepção. Pode ter o custo de não ser a mais eficiente e, portanto, aí ter-se-á de encontrar a forma de garantir essa eficiência. Quanto ao conteúdo e, como foi dito, ao modelo, aos objetivos e aos temas que a Sra. Vice-Presidente referiu, preocupa-nos o facto de estar tudo muito em aberto. É fundamental saber o que se quer retirar no final de todo este processo, de 2 anos de processo de debate. Porque, quer dizer, como não há forma de conduzir um debate se não se souber onde se quer chegar. E, portanto, o que é que se quer atingir com este debate? Depois, a questão dos temas é relevante. A Sra. Vice-Presidente disse que todos serão livres de levantar ou de questionar os tópicos que quiserem. Bom, isso do ponto de vista democrático é interessantíssimo, mas do ponto de vista operacional é muito pouco objetivo, naturalmente, que terão que ser definidos, como foram no passado, noutros processos idênticos, temas principais, que têm a ver essencialmente com aquilo que é a agenda europeia neste momento, e nós sabemos a dupla transição, por exemplo, é uma matéria essencial, é também para o nosso país, quer do ponto de vista ambiental, quer do ponto de vista da digitalização e da adaptação da mão de obra àquilo que são os novos desafios e da importância que a coesão europeia tem que ter nesse processo, para que não haja aqui uma assimetria nestas transições que, em vez de levar a maior igualdade entre Estados e povos, leva a maiores desigualdades e maiores discriminações, é fundamental ter essa agenda bem definida. E depois também o modelo. Como é que será feita esta participação em primeiro lugar, das pessoas, já aqui foi referida a importância das escolas. É fundamental criar uma nova geração
de nacionais de cada um dos Estados com uma consciência europeia comum. Eu acho que essa é a forma ideal de vermos esta matéria. Não substituir as identidades nacionais por uma identidade europeia, porque isso fracassará, mas conseguir conciliar as identidades nacionais com uma consciência comum daquilo que é o projeto europeu. E isso claramente é o que tem falhado. E, portanto, esse deve ser o maior objetivo, do nosso ponto de vista, desta conferência. Conseguir que haja uma maior identificação com o projeto europeu e depois declinar isso em cada um dos temas para conseguir também chegar a um futuro da Europa que seja mais ambicioso, mas também, ao mesmo tempo, essa ambição tenha uma dose de realismo suficiente para que possa ser concretizada. Muito obrigado pela tolerância, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado João Almeida. A Sra. Vice-Presidente tem agora uma missão difícil de responder até 20 minutos a este vasto conjunto de questões. Tem a palavra, Sra. Comissária. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria também agradecer a todos por todas as questões que suscitaram. Agora, de facto, vejo que estão a seguir de perto aquilo que está a acontecer por aqui e aquilo que tencionamos disponibilizar através dessa conferência. Irei depois pronunciar-me em relação às questões que se prendem com a demografia. Como sabem, a ideia consistia no seguinte. Não vou responder pergunta a pergunta, vou tentar resumir e dar uma resposta mais global. Portanto, a ideia era a de organizar a conferência no início do nosso mandato no ano passado. E isso imediatamente no primeiro semestre do ano transato. Os senhores referiram que adotámos uma comunicação sobre a Conferência sobre o Futuro da Europa na Comissão no dia 22 de janeiro. O Parlamento Europeu também adotou uma resolução na matéria no mês de janeiro e depois outra vez em junho. Bom, por que nós não avançamos como tinha sido previsto em maio? Bom, isso passou-se durante a presidência croata. A ideia era a de começar a partir de Dubrovnik, a minha cidade natal, porque na altura tratava-se precisamente da presidência croata do Conselho. Essa era a ideia. Mas, como sabem, o vírus, entretanto, surgiu em fevereiro, março do ano passado e, por conseguinte, pensámos que a situação se ia resolver facilmente e depressa, mas isso não aconteceu. A situação da pandemia. Portanto, a Comissão e o Parlamento estão inteiramente dispostos a começar a todo e qualquer momento. O que é que aconteceu também, entretanto? Houve um bloqueio no âmbito do Conselho, porque o Conselho não podia chegar a um consenso em relação a uma posição comum. Depois chegou-se a essa posição comum, na última semana do mês de junho, na presidência croata. Depois ainda houve um artigo em que se disse, bom, que nessa altura precisámos de facto de uma personalidade iminente à escala europeia que iria então presidir a conferência. Mas pouco a pouco o tempo passou e as três instituições não conseguiram chegar a um acordo em relação a essa tal personalidade europeia. A ideia agora consiste, como sabem, durante o Conselho de Assuntos Gerais, esse artigo foi posto de parte e, portanto, agora teremos, em princípio, três presidentes, o Presidente da Comissão, o Presidente do Parlamento, o Sr. Sassoli, e também o Presidente do Conselho, Charles Michel, e também o país que detém a presidência, que neste caso é a presidência portuguesa. Portanto, a situação agora está resolvida, a solução foi esta e a ideia é começar o mais depressa possível. A Comissão está inteiramente disposta a começar, designámos uma plataforma multilíngue digital e esse deverá ser a base do nosso trabalho. Portanto, para aqueles que os senhores suscitaram a questão de saber o que é que nós pretendemos obter no âmbito dessa conferência, penso que foi a última questão que foi suscitada. Houve ainda outra questão quanto aos objetivos, qual é o nosso objetivo, a nossa finalidade, será que pretendemos introduzir alterações, o que é que nós pretendemos? Devo dizer-vos que se tratará de uma conferência muito inclusiva, uma conferência aberta, mas não podemos nem devemos antecipar-nos em termos de resultados. Não podemos saber
Não podemos determinar à partida nada, mas é evidente que deverá haver uma espécie de formato no qual a conferência deverá decorrer. 6 prioridades da Comissão, todos têm conhecimento dessas prioridades, não vou repeti-las outra vez. Depois temos a agenda estratégica do Conselho. E, portanto, temos esses 2 documentos que serão a base, por assim dizer. Agora, é evidente que os cidadãos terão toda a liberdade para suscitarem toda e qualquer questão que queiram inserir na ordem de trabalhos, na agenda. Em 2019, quando começámos a pensar nesta conferência, ninguém pensava nessa altura que haveria imperativos de saúde que iriam acabar por se tornar a nossa absoluta prioridade em termos de agenda da União Europeia. Portanto, é necessário acrescentar também a saúde. Haverá 2 tendências, 2 vetores, portanto, questões institucionais, por um lado, e depois questões cotidianas, em relação às prioridades. Na Comissão, eu sou responsável pela conferência, mas também o Vice-Presidente Šefčovič e outro colega que é responsável também por estas questões institucionais. O que é que isto quer dizer? Somos 3 comissários com pasta na matéria e, portanto, teremos de ver. Eu não posso predeterminar nada, nem posso pronunciar-me para já de forma concreta. Como os senhores disseram, não é evidente que ninguém pretende diluir o exercício, por assim dizer. Não queremos nada que surja da bolha de Bruxelas. Não, é um exercício de baixo para cima e, portanto, teremos também de ouvir os nossos cidadãos. E porquê que temos de ouvir os cidadãos? É evidente que todos os senhores deputados que se pronunciaram na matéria têm toda a razão. Esse foi a deputada Fabiola que o referiu. Sim, populismo e tendências de regimes autoritários, populistas, na Europa, mas não apenas na Europa, em todo o mundo. E, portanto, nós, de facto, temos de nos aproximar mais dos cidadãos, temos de ouvir os cidadãos, ver quais são os problemas dos cidadãos, as suas preocupações, os seus receios e as suas propostas também. E, portanto, bom, teremos talvez de lhes explicar o projeto europeu. Será que o percebem? São a favor de quê? São contra o quê? E, por conseguinte, nós temos de nos dirigir a cada cidadão individualmente. E como é que podemos garantir, de facto, que todos são devidamente levados em consideração? Queremos, assim, contactar cada cidadão individualmente na Europa. E não apenas nas zonas urbanas, também nas zonas rurais, nas ilhas, nas zonas periféricas, em todos os locais. Queremos também chegar àqueles que não interagem diretamente connosco em relação também aos eurocéticos. Ver quais são as razões para o seu comportamento e a sua atitude. Temos, assim, de colmatar as lacunas que atualmente existem, colmatar o abismo que existe entre a União Europeia, Bruxelas e os cidadãos. É de facto verdade que esse abismo existe e que teremos de ultrapassar, mas também queremos que os cidadãos se aproximem de nós. Portanto, é algo que funcionará nos 2 sentidos. E, de facto, para mim isto é extremamente importante, fazer com que a nossa democracia funcione e para que a nossa democracia possa ser também orientada para o futuro. É evidente que cada nível poderá participar, deverá ser integrado e isso deverá ser possível, porque plataforma digital multilingue, isso é algo que é concebido para cada pessoa individualmente, para que todos possam participar, sociedade civil, várias partes, no sentido de divulgar precisamente a ideia deste evento nessa plataforma multilingue digital e depois também avançar com respostas e com conclusões. Essas conclusões serão resumidas nessa plataforma digital, numa fase posterior, serão depois analisadas, essas respostas, e a partir daí iremos depois então traduzir isso em políticas concretas, em atos legislativos ou numa eventual alteração ao tratado. Mas, enfim, esse não é o nosso objetivo, é algo de eventual. Teremos de ver como é que as coisas decorrem. Temos aqui a utilização da inteira abertura, mas como também já disse anteriormente, tem de haver uma certa orientação e será feita através da tal plataforma digital. Antes da pandemia, de facto, talvez isso não, na altura não pensávamos muito nisto, mas com a situação da pandemia, de facto estamos a avançar cada vez mais para plataformas de comunicação digital.
Quando a situação for ultrapassada, quando voltarmos a condições de saúde normais, voltaremos às reuniões físicas, a encontros físicos, reuniões cara a cara, digamos assim. As plataformas são temporárias. Bom, entretanto, discussão por discussão, discutir por discutir. Não, o objetivo não é esse. Portanto, o nosso marco de referência é um mecanismo de reação, de feedback. Isso é muito importante. Nós, não apenas esta comissão, também comissões anteriores, isso ocorreu. O que aconteceu foi que havia milhares de diálogos com os cidadãos organizados pelas várias comissões. Muitos diálogos com os cidadãos. Diálogos, mas sem conclusões concretas. E nós agora queremos então aproveitar todas estas ideias, todas estas conclusões e tentar refletir tudo isso nas nossas políticas de forma direta. E é isso que a Presidente von der Leyen me pediu que fizesse. Foi por isso que me concedeu a pasta pela qual eu sou responsável, demografia e democracia. Mas uma pasta também que tem a ver com a igualdade, que é liderada pela minha colega comissária Dália. Portanto, é a igualdade que é extremamente importante também neste contexto. Mas isso é algo de horizontal, que deve ser levado em consideração em relação a todas as nossas políticas, as medidas de igualdade e de não discriminação. Portanto, acho que é de facto um excelente início. Há um atraso, isso é evidente. Bom, a culpa de quem é? Do vírus, talvez a questão da liderança, sim, é verdade, mas a questão da liderança está agora resolvida. E, portanto, enfim, é evidente que a Comissão está pronta. Já o disse, estávamos prontos em janeiro do ano passado, o Parlamento, enfim, depois o Conselho não conseguiu chegar a um acordo. Enfim, esqueçamos o que aconteceu e vamos agora avançar, agora que a situação está resolvida. Todos serão incluídos, um processo inclusivo, e todos deverão apropriar-se deste exercício. Todos deverão participar, não apenas a Comissão, o Conselho e o Parlamento. Quanto aos Parlamentos Nacionais e o vosso papel, bom, os senhores irão ter o papel de observadores. Não sei, talvez considerem que isso não é suficiente, mas terão um trabalho suficiente, posso garantir-vos isso. Terão a possibilidade de organizar aquilo que considerarem ser importante em relação ao assunto desta conferência. Todo e qualquer evento que possa ser organizado deve almejar precisamente o conteúdo da Conferência sobre o Futuro da Europa. É um exercício muito complexo. Qual é a ideia? A ideia é fazer com que os cidadãos europeus sintam e sejam uma parte integrante da política, que sejam responsáveis por essa política. Queremos que os cidadãos sintam que podem influir na política europeia. Isso é muito importante. Não há bolha de Bruxelas, não. As pessoas têm de ser parte integrante deste processo e devem senti-lo na pele. Posso garantir-vos isto. Vários membros dos Parlamentos Nacionais me contactaram e disseram, bom, que tinham receio que o seu papel representativo fosse abolido. Não, trata-se apenas de completar o vosso trabalho. E, portanto, colmatar as lacunas existentes, ultrapassar essas lacunas, fazer com que os deputados tenham a sua palavra a dizer não apenas uma vez de 4 em 4 anos ou de 5 em 5 anos, mas que tenham a sua palavra a dizer constantemente. Queremos que os cidadãos tenham algo a dizer e que possam fazê-lo quando assim o entenderem. Bom, nos últimos 2 anos e meio, bom, isso foi referido. O processo será lançado nas próximas semanas. Haverá um evento simbólico em Estrasburgo no dia 9 de maio. Se a situação da pandemia o permitir, não será uma grande abertura, digamos assim, vamos ver o que é permitido por força da situação da pandemia. E depois, no final da presidência francesa, iremos acabar este processo. Qual é a razão?
é que precisamos de pelo menos mais um semestre para chegar a resultados em relação a todas as ideias que forem avançadas no âmbito deste processo. Caso contrário, chega ao fim do nosso mandato e depois quem é responsável por esses resultados e pela implementação prática? Portanto, depois iremos avançar com os processos legislativos e com a análise dos resultados da conferência. Isso vai levar tempo. É evidente que podemos continuar com os debates, mas a conferência formalmente irá acabar nessa altura. Esperamos que a presidência portuguesa haja em função de tudo isto e que possamos arrancar o mais depressa possível. Quanto à demografia, a questão da demografia é uma questão muito importante do meu portfólio. Bom, perguntam-me, quando iniciei funções, qual a ligação entre a democracia e a demografia? Bom, demos significa povo. Portanto, significa que eu lido com o povo nas duas vertentes da minha carteira, do meu portfólio. A vida das pessoas, nomeadamente. Mas as pessoas nas zonas rurais, e aqui há uns tempos tive uma mesa redonda com representantes portugueses, as pessoas nas zonas rurais, especialmente em Portugal, representam 80%. 80% do território são zonas rurais, 20% zonas urbanas. Muitas vezes nas regiões do interior do país, mas não apenas em Portugal, em toda a Europa, as pessoas sentem-se, de alguma forma, fora do radar, por assim dizer, dos decisores políticos, têm dificuldade no que diz respeito ao acesso aos serviços, há problemas demográficos, não têm escolas, não têm hospitais e, portanto, deslocam-se para as zonas urbanas. E depois dizem-nos que continuam insatisfeitos e que não têm qualquer vontade de participar nos processos democráticos. Não participam tão pouco nas eleições, porque dizem, bom, a culpa é da democracia, mas não é a democracia que deve ser culpada. Porque não há nada melhor do que a democracia na realidade, pelo menos até este momento. Não há melhor regime do que a democracia. Esperemos que a coisa se mantenha. Não é tanto a democracia, tem mais a ver com as questões processuais. Há muitas razões explicativas. Enfim, autoridades locais, os autarcas têm um papel fulcral aqui. Temos também as autoridades regionais, as autoridades nacionais. E depois há a questão também do financiamento europeu. E Portugal está numa situação, de facto, muito privilegiada, porque Elisa Ferreira, a comissária portuguesa, está, neste momento, responsável pela pasta da política regional. É evidente que ela tem de cuidar dos interesses de 27 Estados-membros, mas cuidará certamente também dos interesses de Portugal. A questão do financiamento é uma questão importante. Bom, o novo QFP, o quadro financeiro plurianual, até 2027, vai ser determinante. É um horizonte determinante. Esperamos que tudo corra pelo melhor, sempre em cooperação com as autoridades nacionais e regionais. E espero que haja também um financiamento suficiente, nomeadamente no âmbito do Next Generation EU, no Fundo de Recuperação e Resiliência, para ir ao encontro das necessidades tanto de Portugal como de outros países. Há tanta coisa a dizer. No fundo, estou aqui a tentar responder todas as questões que me dirigiram, mas não é fácil dar resposta a todas a cada uma. Espero que possam compreendê-lo. Muitíssimo obrigado uma vez mais. Muito obrigado, Senhora Comissária, Senhora Vice-Presidente da Comissão. Foi um prazer contar consigo nesta nossa sessão. Agradeço muito a sua disponibilidade e a partilha de informações que teve conosco. Desejo-lhe a continuação do maior sucesso no desempenho das suas funções e espero poder encontrá-la brevemente em Portugal, recebê-la aqui no nosso Parlamento, quem sabe numa iniciativa no âmbito da Conferência sobre o Futuro da Europa. Muito obrigado, votos de boa saúde e até breve, Senhora Vice-Presidente da Comissão. Thanks and all the best to all of you. Thank you for this exchange of views. This was really interesting and helpful to me to know what is the direction. Thank you very much. Muito obrigado também por nos ajudar a determinar aquela que deve ser a nossa direção. Muito obrigado e muita saúde, sobretudo.